E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Cara, finalmente eu vou fazer uma reviewzinha aqui do meu Nintendo Switch V2. E vou falar pra vocês ainda nesse vídeo se vale ainda a pena você comprar um Nintendo Switch em 2025. Calma, eu sei que a gente ainda tá em 2024 quando esse vídeo tá saindo. Mas aí a gente tem menos de um mês pra dar 2025, então praticamente dá na mesma. Eu já tenho esse meu Nintendo Switchzinho aqui já faz mais de um ano. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse console aqui que a gente ama tanto. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre qual das 3 versões vale a pena comprar do Switch. Eu só tenho apenas essa versão, eu não tenho a Lite nem a OLED. Mas eu conheço bastante sobre Nintendo Switch e eu vou falar aqui pra vocês qual que vale a pena, cara. Pelo menos eu vou dar a minha opinião. E vamos lá, vou começar falando sobre as coisas que o Switch tem de bom, mano. Que é o quê? Logicamente, o Switch é um console portátil, que significa que você pode jogar nele em qualquer lugar que você esteja. Você só tem que tomar cuidado pra não ser assaltado, né? Porque senão aí você tá ferrado. Mas a mágica do Nintendo Switch, a coisa que mais chama atenção nele é justamente a parte do portátil. Mas também, se você não quiser jogar nele na forma portátil, você tem outras funcionalidades. Por exemplo aqui, rapaziada, você pode literalmente tirar os Joy-Cons dele e jogar como se fosse uma mini TVzinha, cara. A gente também tem esse controlinho aqui que vem com o Nintendo Switch, que você pode controlar os Joy-Cons de uma maneira melhor. Você simplesmente coloca uns dois controles aqui e agora você tem um mini controlezinho aí pra jogar de uma maneira muito mais prática. E também, obviamente, a gente tem a dock, cara. Que a dock nada mais é simplesmente uma forma de você colocar a tela do seu Switch dentro do computador. Basta você colocar o seu suitão aqui e vai aparecer na tela do computador tudo que tá na tela dele. Mas agora não tá aparecendo porque eu não tô com o cabo conectado. Mas também não é só no computador, basta você ter aí um cabo HDMI, que também ele pode aparecer na televisão. Mas vamos lá, rapaziada, o Nintendo Switch V2 realmente é a melhor versão pra você comprar em 2025. E eu já vou falar minha opinião logo de cara. Eu acho que das versões do Switch, o V2 não é a melhor. E por que eu digo isso, rapaziada? O Nintendo Switch já é um console meio idoso, cara. Querendo ou não, o Nintendo aí tem algumas críticas graves sobre o seu desempenho. Lógico que não dá pra gente querer ficar com tanta expectativa em cima de um console que já saiu aí há quase 8 anos. Ele tem sim alguns problemas, como, por exemplo, o FPS apenas em 30, cara. A maioria dos jogos do Nintendo Switch, o FPS roda apenas em 30. Então, rapaziada, isso é uma coisa aí que pode incomodar algumas pessoas. O console aí rodar em 30 FPS é algo que incomoda bastante gente. Me incomoda um pouquinho também, mas eu não me importo tanto com isso. Bom, rapaziada, mas qual Nintendo Switch comprar, cara? Na minha opinião, se você quer comprar um Nintendo Switch atualmente, eu acho bom você comprar ou o OLED ou o Lite. E eu vou explicar pra vocês qual a diferença. O Nintendo Switch OLED é literalmente o Nintendo Switch V2, só que melhorado em diversas coisas. Como, por exemplo, a coisa mais notável, obviamente, é a tela OLED. Eu não tenho o Switch OLED comprado aqui pra vocês pra mostrar uma comparação dos dois. Porém, se você pesquisar em qualquer lugar aí a comparação, você vai ver. Os dois estão quase o mesmo preço, rapaziada. Então, se você for comprar um Switch atualmente, eu te aconselho a comprar o Switch OLED. O Switch OLED em si não tem uma melhora em hardware, cara. Mas, em compensação, ele tem uma melhora em diversas outras áreas. Como, por exemplo, aqui atrás. Esse suportezinho do Switch V2 é muito ruim, cara. Ele em si é um pouco frágil e parece que vai quebrar o tempo inteiro. E também ele é meio duro. Eu vou mostrar pra vocês. Quando você abre ele, ele só abre até esse certo ponto. Então, quando você apoia o seu Switch na mesa, ele fica desse jeito, cara. Ele fica bem reto aqui, como vocês podem ver. E você não pode deixar ele mais inclinado, porque senão aqui atrás vai quebrar. Já no Switch OLED, o suporte aqui atrás é muito mais versátil. Ele tem todo um acabamento aqui atrás e também deixa você mexer ele e deixar de várias posições. E isso aí já é um ponto a mais que o Switch OLED ganha. E como eu falei antes, a tela muda bastante, cara. Além da tela ser maior, ele também é mais bonito. As cores são mais vivas, então aí eu acho que vale mais a pena, rapaziada. Porque como eu falei, os dois estão praticamente quase o mesmo preço. Atualmente, né, o preço do console caiu muito de uns anos pra cá. Comparado aí, por exemplo, com o PS5 ou o Steam Deck. E agora aqui, vamos falar um pouco sobre o Switch Lite. O Switch Lite é literalmente um console pra quem visa somente o portátil. Justamente porque o Switch Lite é uma versão muito menor e mais barata dos outros dois. O Switch Lite é bem compacto, rapaziada. Os controles do Switch Lite não saem e também ele não tem uma dock, então você não consegue colocar, por exemplo, no monitor ou na televisão. Porém, o diferencial dele aí é que ele realmente visa somente o portátil. E ele é bem mais barato que os outros dois, cara. Se fosse pra escolher ter um Switch hoje em dia, eu acho que eu escolheria ter um Switch Lite. Eu sei que o Switch OLED é bem mais bonito e também tem muito mais funcionalidade, mas pra mim, que não sou um cara que uso muito a dock, não coloco muitas vezes aí meu Switch na tela do computador ou na tela da TV, eu acho que eu preferiria ter um Switch Lite. Porém, rapaziada, a gente não pode deixar de falar que o Switch OLED é muito lindo, cara. Ele realmente é muito bonito e tem o diferencial aí da tela ser linda. Essa tela OLED dele aí realmente me ganha. E agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos, cara. Realmente aí uma coisa que não dá pra negar do Switch são os jogos exclusivos da Nintendo. Os jogos exclusivos da Nintendo ganham muito
muito ele, cara. Porque você não consegue simplesmente jogar os jogos exclusivos no computador ou em qualquer outro console. Só se você realmente piratear, rapaziada. Mas eu acredito que muita gente não gosta de fazer isso. Os jogos exclusivos da Nintendo são realmente muito bons, cara. Como, por exemplo, o Zelda. O Zelda aí é um joguinho muito da hora, rapaziada. E também você pode jogar outros jogos que não são exclusivos da Nintendo dentro do Switch. Como, por exemplo, Cult of the Lamb ou Hollow Knight, cara. Tem aqui até o Fortnite pra jogar. O Switch, em questão de jogos exclusivos, é um console muito bom. E, rapaziada, pesquisando aqui Nintendo Switch, a primeira coisa que aparece são os preços do console. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Como vocês podem ver, o Nintendo Switch OLED aí tá R$100 mais caro que o Nintendo Switch V2. Sendo que ele é um console aí numa versão melhorada. O Nintendo Switch Lite aqui tá bem mais barato que os outros dois, cara. Quase R$1.000. Então é aquilo, rapaziada. Hoje em dia, o Nintendo Switch V2 eu acho que não vale mais a pena você ter. Porque realmente aí é um console bom, é um console que vai te divertir. Porém, não vale mais a pena em comparação aos outros. O Nintendo Switch OLED aí, como eu disse pra vocês, é um console que tem um upgrade melhor e tá aí quase o mesmo preço. Você pode achar até mais barato em outros lugares. E, rapaziada, agora falando de uma coisa muito importante, que uma coisa que você tem que ter em mente quando você comprar um Nintendo Switch são os preços dos jogos. Realmente aí os preços dos jogos não são nada amigáveis, cara. Por mais que os preços dos jogos aí tenham caído um pouco, os jogos exclusivos continuam praticamente o mesmo preço de quando saiu. Como, por exemplo, aí, rapaziada, os jogos de Pokémon. É uma franquia aí muito amada por muita gente, cara, mas o preço dos jogos aí são tudo R$300, velho. Por exemplo, Pokémon Sword, rapaziada, que tecnicamente aí é um jogo já bem antiguinho. Se eu não me engano, ele saiu em 2019 e o preço não muda, mano. Continua aí R$300. Então é aquilo, rapaziada, você tem que ter em mente que o preço dos jogos são meio absurdos, cara. Mas isso eu falo dos exclusivos, porque os outros jogos que não são exclusivos, eles entram em promoção o tempo inteiro, rapaziada. Como, por exemplo, aí o Cuphead, que é um jogo muito bom que o tempo inteiro aí tá em promoção. Então aí, se você deseja ter um Nintendo Switch pra comprar alguns jogos que não são exclusivos, você vai achar e você vai acabar se divertindo de qualquer forma. Logo, logo aí, provavelmente a Nintendo vai estar lançando um novo console deles, cara. Eu acredito aí que não passa de 2026. Mas lógico, tudo é só rumor. Se você quiser esperar aí um novo Nintendo Switch, um Nintendo Switch 2, espere por sua própria conta e risco, porque não dá pra saber, rapaziada, quando que vai sair o próximo console da Nintendo. Mas eu duvido aí que eles vão demorar muito tempo ainda. Então, minhas considerações finais sobre o Nintendo Switch é que ainda vale a pena você comprar um Nintendo Switch que não seja o V2. Mas lógico, isso é na minha opinião. Como eu falei pra vocês aí, o Nintendo Switch OLED tem praticamente o mesmo preço e é um console melhorado. Então eu acho que vale muito mais a pena aí você comprar o Nintendo Switch OLED. E o Nintendo Switch Lite aí é uma versão compacta dos dois, que você pode comprar aí se você não tiver com muito dinheiro e você quer mesmo assim ter um Nintendo Switch. Mas lembrando, rapaziada, isso aqui tudo é só a minha opinião sobre o console. É um console aí que eu gosto muito e que eu sempre vou estar aí atualizando vocês sobre as coisas de Nintendo Switch. Esse vídeo aí foi um vídeo bem curtinho mesmo aí, só pra mostrar um pouco mais sobre o Nintendo Switch. Novamente, rapaziada, isso é tudo a minha opinião e vocês estão livres aí pra comentar a opinião de vocês nos comentários. E mais uma vez, cara, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Isso ajuda demais o canal e muito obrigado aí por tudo que tá rolando. E é isso, rapaziada. Até a próxima.